Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê logo no terceiro capítulo a entrada no mal no mundo. Uma serpente, uma conversa, e os versículos não são longos, os versículos são curtos e ali, antes mesmo da metade do capítulo 3, existe uma queda. É rápido. Eva come o fruto, Adão come o fruto e o placar parece estar sendo aberto por Satanás. Quando a gente navega um pouco mais as páginas da Bíblia, ali, logo no primeiro terço de Gênesis mesmo, a gente vai ver o episódio do dilúvio. E acompanhando o episódio do dilúvio, o que percebemos é que mesmo com uma mensagem de salvação associada a uma mensagem de destruição, que de fato o dilúvio foi, uma família da terra apenas, uma família da terra apenas aceita estar na arca e toda a raça humana perece, com exceção de Noé e sua família. Se a gente continuar olhando e ver a história do povo de Israel, nós vamos perceber a construção dessa família a partir de Abraão, mas de Juízes para frente, há uma história cheia de tropeços e aparentemente eles fracassam naquilo que eles pretendem fazer. É um rei pior que o outro e a idolatria é um desafio constante. Idolatria, desobediência, quebra de mandamentos, quebra da aliança e o que vemos no centro aparentemente da história é um cativeiro. E quando a gente fala de cativeiro babilônico, a gente tem que lembrar que ele vai acontecer depois das 10 tribos do norte, 10 de 12, desaparecerem e a razão é a apostasia. Há uma reconstrução da cidade de Jerusalém e um pranto nessa reconstrução, porque o segundo templo não chega nem perto do primeiro. A narrativa, a construção das frases em João, elas trazem também um tom grave quando fala para a gente assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Há uma perseguição de uma igreja e assim que essa igreja começa a crescer, mesmo que embrionária, o texto do livro do Apocalipse, falando profeticamente dos momentos históricos que essa igreja vai passar, vai dizer de uma perseguição terrível que dura mais de 1 milênio. Aqui estamos hoje, ao acompanharmos a notícia perto da gente, na vizinhança, na nossa casa, olhando para as nossas fontes de notícia em redes sociais ou pelos jornais, TV, a fonte de informação que chega para a gente e muitas vezes a despeito da nossa escolha. Nós vemos fomes, muita gente nesse planeta passa fome. Nós vemos muitos furtos, muitos assaltos, muitas pessoas traindo. As estatísticas, elas não são assim tão animadoras. A gente acompanha neste momento e tem que escolher de qual guerra nós vamos falar, porque muitas passam desapercebidas por causa que elas acontecem concomitantemente. Afinal, olhando para o cenário desde a Bíblia até o noticiário, quem é que está ganhando essa batalha? Olhando para o conflito entre Deus e Satanás e o Evangelho sendo colocado no mundo, podemos dizer de fato que hoje o Evangelho está avançando ou ele está recuando? Quando a gente conversa com as pessoas, a impressão que elas passam é de que o mal está vencendo e o mal está por toda parte. Mas é preciso ouvir Jesus, afinal de contas, quem determina todas as vitórias é Ele e Jesus nunca perdeu numa batalha. Por que estaria nessa? Então a gente vai continuar conversando sobre isso, então não sai daí. Está só começando o Seu Fé para hoje. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E quem sabe ou faz ideia para onde veio, de onde veio, também tem que saber para que veio. Pois é, quando a gente pensa em todas as áreas do saber e analisando as áreas do saber, elas têm limites quando elas são construídas por seres humanos por uma razão fundamental. Os seres humanos não são os primeiros que surgem. Quando os seres humanos surgem, eles surgem depois de muitas outras coisas, seja qual for a narrativa que você quiser, qual a fonte de informação que você quiser pesquisar para saber. A verdade é que a ciência tem limites, a filosofia tem limites, mas o Criador é um revelador ilimitado. De onde viemos, para que viemos, para onde vamos, como vamos, qual é o propósito, não é um assunto simples e também não é um assunto dispensável. Ele é tremendamente importante e fundamental para a sua vida hoje. E a gente tem que falar disso, mas a gente tem que falar disso
parando, desacelerando, estudando e tendo fonte de informações confiáveis e lógicas. A Novo Tempo preparou este lançamento para você, que fala desse assunto tremendamente importante, que eu e você precisamos nos dedicar a saber e transmitir. Eu tenho certeza que em algum momento você já fez perguntas que estão associadas a isso que a gente está falando. Então, vou combinar uma coisa. Pegue seu telefone agora, esse que está aparecendo, nesses números que estão aparecendo na sua tela, e você pode escolher se você quiser falar com a gente pelo celular e mandar uma mensagem, ou se você quiser falar com a gente pelo telefone fixo, faz do jeito que você escolher. O que você tem que fazer é o seguinte: liga para a gente conversar sobre um cadastro simples que você faz, e é essa revista que traz essas informações muito importantes, preparadas com carinho para você, vão chegar até você aí na sua casa de forma totalmente gratuita, porque os Anjos da Esperança estão patrocinando para que você não fique de fora dessa. Então, liga para a gente, manda mensagem, e aí eu te espero para a gente conversar sobre esse assunto. Isso é muito bom. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, tem uma conversa dessas muitas que a gente encontra nos Evangelhos de Jesus e seus discípulos. E a característica dessa conversa não escapa das outras, porque Jesus está conversando de maneira profunda e fazendo perguntas sérias para os discípulos. A conversa começa com Jesus olhando para eles e perguntando assim: quem dizem as pessoas, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão responder, e a gente já conversou aqui sobre esse assunto algumas vezes. E a resposta é: as pessoas estão dizendo que você é João Batista, diz Mateus 16,14. Outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então o texto continua e Jesus aprofunda a pergunta, tirando agora da imaginação popular, das conclusões das pessoas e colocando na deles. E ele vai dizer assim: e vocês? O que vocês estão perguntando que eu sou? O que vocês estão dizendo que eu sou? Neste momento, Pedro assume o protagonismo da resposta e diz: tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, verso 16 do capítulo 16. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma frase central para as Escrituras. O Senhor é o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus vai dar uma resposta que é importante para aquilo que nós estamos falando hoje, porque ele vai dizer assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, que significa Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus, como fez outras vezes, confirma a veracidade, a assertividade da resposta. E ele vai dizer mais uma coisa, e essa é a coisa que a gente tem que prestar atenção. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E termina a frase dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pausa para a gente pensar o quanto essa frase é importante para a gente perceber quem está ganhando e quem está perdendo hoje. Jesus fala, você é Pedro, e faz uma referência a Cefas, o Pedro, porque Deus em Jesus Cristo, desde o primeiro momento ali, quando eles estão pescando, Jesus começa a chamar Simão por essa configuração de nome, Pedro. Mas ele fala, você é Pedro, e agora Jesus faz um jogo de palavras sobre a rocha, e sobre essa pedra, e essa pedra não é Pedro, essa pedra é a frase dele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus vai dizer que essa igreja está solidificada, fundamentada na cabeça que é Cristo. E Paulo vai dizer isso algumas vezes, que o cabeça da igreja é Cristo. Mas presta atenção, ele vai dizer assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a frase que termina é, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo naquele momento em que lança a igreja é que, independente da perspectiva que a gente tenha, independente da percepção que a gente tenha, ele disse que a igreja vence. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Porta é um instrumento de ataque ou um instrumento de defesa? Pensa aí. E se você estiver assistindo pelo YouTube, nesse momento, você pode até colocar o comentário ou dar alguns segundos para você escrever. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Vamos viajar um pouco para o mundo antigo. No mundo antigo, as cidades têm muros. Nós não vivemos nessa realidade. Nossas cidades não têm muro. Você está viajando com o seu carro, você simplesmente vai ver uma placa dizendo do limite de município, não é assim?
Mas as cidades antigas são muradas e são muradas, obviamente, por um mecanismo de proteção. Mas uma cidade só com muro, ela é disfuncional, ela tem que ter uma porta. Então as portas são grandes e é no momento do ataque, as pessoas não vão atacar geralmente muros. Elas vão atacar a parte do muro que é mais frágil, portanto a porta. É comum a gente ver em cenas de filmes de guerra, aqueles ataques todos e as pessoas com outros instrumentos de invasão tentando bater na porta. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus deixa claro que o inimigo está se defendendo e a igreja está atacando. Ele disse que no avanço da igreja e quando a igreja vai para o ataque, o inferno não vai ganhar. Essa concepção de inferno, ela é muito importante para a gente entender. Primeiro, que é a expressão bíblica mais comum e mais usada para sepultura, parte inferior, ou seja, a igreja vence a morte. E a gente pode entender nesse momento é que a morte não predominará sobre a igreja viva de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma conotação. Também a conotação, uma vez que inferno é uma referência a algo mal, ele diz que o bem vence o mal no ataque. Então Jesus, nessa primeira coisa que ele coloca para a nossa análise do placar, é que a igreja está avançando e não recuando desde a sua origem. Uma segunda coisa que a gente tem que prestar atenção é na revelação do livro do Apocalipse. Para a gente ter um panorama do que a gente está falando, o livro do Apocalipse, ele cobre um espaço de tempo muito grande profeticamente. A gente pega outras profecias, elas são de curto alcance, elas estão perto de onde o profeta está falando, talvez uma, duas ou até 3 gerações para além da vida do profeta. Não é assim Daniel, não é assim Apocalipse. As profecias são de longo alcance e cobrem um tempo grande na história. Especificamente no livro do Apocalipse, temos um detalhe aqui. O livro de Apocalipse revelado a João, ele tem como ponto inicial central ali, mesmo que fale de uma ou outra coisa antes disso, ele vai falar do momento do Pentecostes ou da cruz de Jesus, sua entronização, até o fim do milênio e o estabelecimento completo do reino de Deus sobre a terra, onde não há mais pecado e pecadores. Portanto, ele vai pegar um período da história e podemos ver um panorama histórico e localizar o avanço do evangelho ou seu possível recuo, se isso fosse realidade, olhando para a maneira como ele descreve, por exemplo, os últimos 2000 anos. Aqui, a gente vai perceber no capítulo 6 do livro de Apocalipse, um panorama a partir da perspectiva dos selos, ou seja, Deus vai dividir a história em algumas partes, chamar essas partes de selos e vai dizer de uma perspectiva. O primeiro selo, conforme a gente pensou e falei para você agora há pouco, ele é a partir do começo do livro do Apocalipse, então é o primeiro período da história coberta por ele, do nascimento da igreja para frente. E quando fala desse nascimento da igreja, ele refere-se a esse momento inicial, morte de Cristo, Pentecostes e o que está descrito ali no livro de Atos, como o primeiro selo. Ele vai dizer assim, 6:1. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Essa é a descrição da igreja que começa no primeiro século, mas ele não dá um ponto final para ela, porque ele diz que ele saiu vencendo e para vencer. Os outros cavalos são pontuais. O cavalo amarelo é um fenômeno que está acontecendo em um momento histórico que passa. O cavalo vermelho, o cavalo preto, mas o cavalo branco não é assim. Ele não é um fenômeno, ele é um ponto inicial de uma trajetória, de um projeto de Deus, que ele sai vencendo e para vencer. Há um detalhe aqui, ele tem coroa, fala sobre coroa, foi-lhe dado uma coroa e ele tem um arco e não tem flechas. Isso me chama a atenção de forma emocionante para a maneira como Deus falou com Pedro. Quando Jesus falou com Pedro no barco, quando ele disse assim, você vai ser pescador de homens. A atividade fundamental da igreja é a conquista de corações. Portanto, existe uma diferença fundamental nessa guerra colocada naquilo na qual você e eu estamos, de uma guerra comum. Numa guerra, você vence o adversário, aniquilando-o, talvez matando. E na guerra, na batalha que existe entre o pescador e o peixe morre no final.
Mas aqui, quando Jesus chama Pedro para lançar as redes de forma a ser um evangelista, ele não vence dos homens. Quando ele pesca e se torna pescador de homens, ele não vence, não ganha das pessoas, ele ganha as pessoas. Portanto, é uma guerra de conquista de corações. Aqui, neste episódio, você tem um cavaleiro que tem um arco e não tem flecha. Ele não é alguém que vai ganhando das pessoas, ele é alguém que vai ganhando as pessoas. Eu disse que ele não desaparece, ele não é um fenômeno na história, um ponto específico no primeiro século que criou alguma coisa dentro do contexto romano e depois desapareceu. Não, olha só o que diz no mesmo livro de Apocalipse. Apocalipse 19:11 diz: vi um céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Eis aqui o cavalo branco aparecendo de novo. Conforme eu disse, ele não é um ponto na história, ele não é um fenômeno localizado na antiguidade, no Império Romano, que alguns judeus se convertem, alguns gentios entram naquele grupo que cresce e depois ele desaparece na história. Não, é uma linha que não tem ruptura. O cavalo branco, que é o cavalo do Evangelho, aparece aqui no capítulo 19, num outro cenário. Não há mais um mundo romano, não há mais um mundo antigo, não há mais uma Idade Média. Há um mundo onde eu e você estamos fazendo parte e ele continua. E aquele que saiu vencendo, e para vencer, aqui está. E ele vai dizer mais coisas sobre ele. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Uau, não é uma narrativa simples? E ele está dizendo aqui, junto com esse monte de símbolos, é que o Evangelho nunca perde. O que ele está dizendo é que quem perde é quem resistiu a ele, quem negou a ele, quem rejeitou a ele, mas há um avanço dele sobre tudo e sobre todas as coisas que se levantaram contra ele, e agora ele é encontrado no final da história, concluindo o seu próprio projeto. No Evangelho de João, capítulo 12, no verso 31, Jesus sentencia algo que vai acontecer alguns instantes depois no seu projeto, no seu plano de salvação da humanidade. No capítulo 12, portanto, verso 31, ele diz assim, chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. E completa no verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos dar uma viajada nesse contexto? Duas passagens nos explicam por que Jesus disse essa frase e se refere a Satanás como príncipe deste mundo. Se a gente voltar para o Antigo Testamento, no começo do livro de Jó, nós vamos ver ali Satanás se apresentando e mesmo que Deus ali, olhando para ele, o acusa de ser um impostor naquela reunião, fica claro que ele está ali como uma apropriação indevida e ele vai. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, diz o texto em Jó, no primeiro capítulo, veio também Satanás. E Jesus pergunta, Deus pergunta para ele, de onde vens? E ele responde, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele faz uma expressão de que ele é dono, de que ele está ali, rodear a terra e passear por ela, é uma expressão idiomática, quer dizer assim, eu vim da minha posse, da minha propriedade. E aí a conversa vai continuar, porque Deus vai apresentar Jó como alguém que não combina com a representação que ele está roubando para si. Mas ali há uma verdade, ele aparece ali no lugar de quem deveria aparecer, ou, portanto, o príncipe desse mundo, ou o primeiro dos seres humanos, o representante primeiro da espécie humana, da raça humana, deveria ser Adão, e Satanás se apropria e passa a ser, dentre todas as pessoas que habitam o planeta, o mais poderoso de todos. Mas há um outro texto que confirma também. Quando Jesus está sendo tentado, na última das tentações colocada lá no Evangelho de Mateus, Satanás leva Jesus até o pico alto de um monte e fala, tudo isso te entrego, se prostrado me adorares. Ou seja, mais uma vez, ele diz e se coloca como alguém que é o proprietário desse mundo, com a autorização ou o poder de entregar uma coisa no lugar para Deus.
Bem, enfim, quando a gente bate o olho nesses textos, a gente vai entender que há um poder atuante e mesmo que ele seja ilegítimo, Satanás, ele se coloca como um governante sobre o reino do pecado. Aí vem Jesus. E Jesus, nascendo em Belém, ele nasce encarnado. Você não pode ignorar, você não pode menosprezar, você não pode diminuir o tamanho dessa realidade. Porque quando a gente pensa que Jesus encarnou, isso significa que ele assumiu uma forma humana, ele assumiu irreversivelmente a forma humana. Ele toma a forma humana e Emanuel, Deus conosco, habita entre nós, vive entre nós e condena na carne o pecado. Agora, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante mesmo. Quando Jesus vence, ele vence ali, assumindo o lugar do príncipe desse mundo, e que nesse momento não é Satanás, porque o príncipe de fato deste mundo, aquele que nasceu o pai de toda a humanidade, estava morto, que é Adão. E quando ele assume a natureza de Adão e vive aqui, mesmo tendo um corpo que é afetado pelo pecado como o meu e o seu, mas tendo a mente limpa como de Adão que deveria ser, ele assume esse lugar e vive uma vida que Adão não viveu. Vive uma vida que você e eu não vivemos e obtém a vitória para nos representar para todo sempre. Agora, nesse contexto, a gente pode compreender algo extraordinário. Ele fala, o príncipe deste mundo será expulso. Isso significa que quando a gente não tinha um representante, porque nosso representante estava morto na cruz, e na vitória que Jesus obteve da cruz e consequente ressurreição, e dali para a entronização, Jesus agora assume o comando do céu, o comando da terra e passa a ser, de fato, por direito, o príncipe deste mundo encarnado. Neste momento, não há mais nenhuma possibilidade de colocar pontos significativos no placar do conflito quando diz respeito ao mal. Agora, a gente vai compreender isso de maneira mais ampla quando a gente vê a maneira como ele terminou o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, um texto muito conhecido, mas muito importante, ele diz assim, antes de dar a grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o rei que detém toda a autoridade, um rei encarnado no céu e na terra. Quando Deus inaugura o reino dele aqui neste planeta, é um reino real, com uma expansão geográfica real, com representatividade real e concreta, com súditos reais, uma lei em vigor e um rei que existe, encarnado, que pode ser tocado e que intercede pelos seus. Neste momento podemos sim celebrar e, como diz o Salmo, levantai as portas a vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E o mesmo momento, quando Jesus assume isso, o livro de Apocalipse diz que Satanás correu atrás vós cheio de grande cólera, mas há algo dizendo ali, pouco tempo lhe resta, ou seja, o tempo da sua morte agora está determinado e cada dia que passa ele tem um dia menos de vida. No momento em que Adão deu a primeira mordida naquele fruto, a gente tem uma estatística implacável e inegável. Toda a humanidade estava perdida e ninguém ali tinha ideia de que haveria um plano de salvação para ela. No momento em que Jesus entra no cenário e avisa e proclama que haverá salvação para a humanidade, o placar que era horrível e o cenário que era de total desesperança passa a ter uma esperança quando ele diz: eu vou esmagar a cabeça da serpente e da mulher nascerá uma semente, um descendente. E agora o cordeiro morre e eles saem cobertos com as peles do cordeiro. Ali não podemos mais dizer que há uma vitória de Satanás, porque Deus muda o jogo. E é bom lembrar muitas vezes que a graça foi o maior susto que o mal já tomou. Mas se a gente continuar, nós vamos perceber que por ocasião do dilúvio existiu sim um mundo que optou por viver de maneira má. O pensamento humano era mau continuamente, mas o dilúvio não foi provocado pelo pecado. O dilúvio ele foi provocado por uma interferência de Deus que não perdeu o controle. E neste momento a gente tem uma família e a partir dessa família a humanidade recomeça.
mas já é uma família inteira, o que não é realidade para Adão. Adão perdeu a sua família depois porque um filho mata o outro, um morre e o outro corre. Depois desse momento, a gente tem as famílias da terra se amaldiçoando e se juntando numa desobediência chamada Babel. Mas imediatamente após, Deus chama Abraão e nele se tornam benditas todas as famílias da terra e todos os lugares que Abraão passa, acampa, levanta acampamento e se dirige para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, a um novo altar, a um novo testemunho, a uma nova perspectiva, e a gente não pode ignorar. Abraão, conforme vai andando, vai mudando o cenário das coisas, até que de 1, 2, 8 dentro da arca, a gente tem saindo do Egito 2 milhões, 2 milhões e meio, e alguns dizem até 3 milhões de pessoas saindo do Egito, e não temos mais uma família. O que temos é uma nação. Essa nação agora, e mesmo que tenha uma história trôpega, uma história complicada, mas é uma história que detém os oráculos de Deus, e a gente não tinha santuário nesse planeta e agora tem. Não tínhamos santuário e não tínhamos profetas que falam sistematicamente e agora temos, e temos ali a partir desse povo a palavra de Deus sólida, concreta e de uma maneira que pode ser transmitida para todas as gerações posteriores. Aí vem Jesus. E neste momento podemos celebrar, levantar a nossa cabeça, porque o Salvador chegou. E o Salvador vem, conforme eu disse, vencendo e para vencer. Enquanto eu falo com você, em algum lugar do planeta, na sua casa, na sua vizinhança ou longe de nós, cada dia mais um coração se torna rendido ao Senhor. Enquanto nós conversamos aqui, em algum lugar desse planeta, o reino de Deus ganhou mais um terreno e mais um terreno. Nada disso seria possível se não fosse a mensagem do Evangelho, mas pela mensagem do Evangelho, cada dia que passa, o reino de Deus cresce, que é por isso que ele diz para você orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Há perguntas a serem feitas aqui e eu faço essa pergunta para você. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, a história que a Bíblia mostra diante de nós, na leitura que fazemos do nosso contexto, ela deixa claro que o reino de Deus está ganhando e ganhando de longe, e cada dia que passa o reino de Deus cresce. Mas a pergunta é, em você, na sua vida, quantos metros o reino de Deus já avançou? Quanto tempo, quanto espaço, quanto terreno ele ganhou no seu coração? Quais são as resistências ainda do seu coração e onde é que Deus não está ganhando? Amigo, Deus tem que ganhar, o reino de Deus tem que avançar em todos os lugares, mas hoje o principal lugar que ele quer estabelecer a sua bandeira é em você. Declare hoje a vitória do Senhor.